Como eu conheci o Bitcoin? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Valquírio, vocês estão no canal Top do Além. Eu vim aqui trazer para vocês o meu relato de como eu virei um maximalista de Bitcoin. Como hoje, 100% dos meus investimentos são em Bitcoin. Bom, desde muito novo, eu era fascinado por investimento, por fazer o meu trabalho. Por fazer o meu trabalho, não, né? Por fazer o meu dinheiro trabalhar por mim. E eu sempre fiquei muito fascinado por isso, por investimento, você investir em ações, o seu dinheiro valorizar. Você ter aquele dinheiro ali, você consegue emprestar ele, você consegue fazer o seu dinheiro com juros, ele aumentar. E eu sempre tive esse fascínio, né, pelo investimento. E eu comecei a estudar, começar a ver vídeo no YouTube sobre investimentos. E eu pensei, bom, quando eu começar a ganhar meu dinheiro, quando eu começar a trabalhar, é isso que eu vou fazer na minha vida, eu vou investir. Separar o meu dinheiro para investir, porque eu não queria ficar ali naquela coisa de trabalhar, receber o salário no final do mês, gastar tudo em uma semana, e aí voltar depois tudo a trabalhar para gastar e viver de uma aposentadoria maldita. Então, como eu nunca concordei com esse sistema, eu queria, mano, tentar de algum jeito, mano, fazer o meu dinheiro valorizar, sabe? Esse pouquinho que eu ganho, fazer ele virar alguma coisa melhor, virar algo para mim. Então foi aí que eu comecei a estudar sobre investimento. Então eu comecei trabalhando, com meu dinheirinho, eu comecei a comprar algumas coisas pra mim, né? Comprei minha bicicleta, comprei um pouco de roupa também, e separava um dinheirinho pra mim começar a investir. Então eu comecei com a minha reserva de emergência, que era o que a galera, né, sempre fala, reserva de emergência. Depois comecei a ver os CDIs, CDBs, os fundos imobiliários, as ações, e comecei a estudar sobre tudo isso. Comecei a guardar minha grana lá. E nesses investimentos ainda não conhecia o Bitcoin, mas já ouvi falar o Bitcoin, né? Obviamente o Bitcoin é muito famoso até hoje. Você sempre ouve falar, mas você pensa, poxa, tá muito caro o Bitcoin, já deu aquilo. Tipo, na época o Bitcoin tava tipo 16 mil reais. Você pensa, caraca, 16 mil reais, não, já deu, já não dá pra comprar Bitcoin. Não tem como, tá muito caro. E você pensa esse pensamento, tipo, ah, não, já perdi o hype. Você pensa que o Bitcoin é aquilo ali, você tem que comprar quando tá barato. Agora que valorizou, você vende, faz muito dinheiro. E eu pensei, bom, já perdi o hype, então não vale a pena eu entrar. E fui investindo, fui, né? E aí eu comecei a estudar, né, um pouco sobre economia, um pouco sobre a inflação ali, verifiquei o IPCA, né, que o IPCA, hoje o IPCA é de 5%. Fui tentar entender o que que é o IPCA, que se eu não me engano é o Índice Nacional de Preço e Consumo, Preços do Consumidor, e estudando ali, né, verificando, eu olhei, bom, se o IPCA é 5%, é só eu ter uma carteira que renda mais. E era fácil fazer isso, mas dava para fazer uma carteira que rendia 12, 15 ali, com uma boa estratégia. Sempre fui de pesquisar bastante, de tentar sempre o melhor, então eu consegui ali uma rentabilidade boa. Só que eu comecei investindo ali, e aí eu pensei, bom, eu preciso diversificar mais. Eu tenho já a minha renda fixa, eu tenho meus fundos imobiliários, eu tenho minhas ações. Como é que eu posso diversificar mais? Eu quero mais coisas diferentes. E eu vi ali o Bitcoin. Eu criei uma conta na Binance e pensei, bom, é um investimento de alto risco, né? Mas eu vou investir aqui um pouquinho e vamos ver o que que dá, né? Deixa aí. Comprei na Binance ali um pouquinho de Bitcoin e vamos ver o que acontece. E fui. Só que eu comecei a perceber uma coisa muito estranha. Meu dinheiro tava muito mal, sabe? Eu recebia aquele dividendo, mas parecia que o dividendo que eles me pagavam, a ação caía aquela porcentagem. Por exemplo, eu comprava um fundo imobiliário, uma ação a R$ 10. Eles me pagavam 10 centavos de dividendo, ela caía para 9,90. No próximo mês, ela caía para 9,80. Parecia que aquele dinheiro só tava a mesma coisa, tava pior. E na renda fixa, que era para mim tá, entre aspas, ganhando menos, eu tava ganhando alguma coisa. Então, meus investimentos estavam horríveis. Então, tipo, eu não tava entendendo, aquele dinheiro não subia exponencialmente tão bem. Porque no mesmo tempo que eu recebi o dividendo, a ação desvalorizava. E aí eu encontrei um vídeo. Esse vídeo, mano, abriu um pouco os meus olhos, que era o Investindo na Prática, ou Investindo Sozinho. Eu acho que era o título, era Investindo Sozinho. Que era um menino, ele seguiu os mesmos passos que eu. Ele investiu o dinheiro dele, começou a estudar sobre CDB, sobre CDI, e aí ele começou a estudar sobre a inflação, coisa que eu não tinha me atentado tanto. Para mim, a inflação era o IPCA de 5%, a inflação existia, aquelas coisas ficando mais caras com o tempo, mas se você tinha uma boa carteira que te dava uma boa rentabilidade, meio que seu dinheiro valia mais que a inflação. Só que daí que eu comecei a ver.
que não existe somente o IPCA, existe a base monetária. Ele começou a me explicar que não tem como você fazer uma carteira que vença a inflação, que a inflação sempre vai ser maior, porque os bancos sempre vão imprimir mais dinheiro. E eu fiquei sem entender, falei assim, como assim? Como assim não tem como você ter um rendimento maior? Como assim o seu dinheiro só tende a desvalorizar? O que é o sistema fiduciário? E aí eu fui pesquisar. E aí isso que eu fui pesquisar simplesmente abriu a minha mente, sabe? É, resumindo aqui basicamente para vocês, o que eu estudei na época, o que eu vi um vídeo do canal Área Bitcoin antes de pesquisar sobre Bitcoin, porque era o vídeo que estava recomendado explicando o sistema fiduciário. E aí, você tinha o seu dinheiro na época, que ele tinha um controle da inflação, que era o dinheiro lastreado em ouro. Resumindo aqui, bem resumidamente, claro que tem muito mais, mas resumindo aqui, para não ficar muito longo o vídeo, o dinheiro ele tinha lastreado em ouro, ou seja, você só tinha notas de dinheiro com base no tanto de ouro que tinha. Então, tipo, se tinha 10 mil quilos de ouro, por exemplo, você tinha 10 mil notas de dinheiro. Resumindo, básico, só, mas não tem muito mais, mas basicamente era isso. Só que uma época os Estados Unidos resolveu falar assim, bom, não, eu vou produzir mais nota de dinheiro e o ouro deixa aí. Então, assim, hoje em dia não tem mais lastro em ouro, ou seja, se o governo precisar pagar alguma dívida, se o governo está sem dinheiro, se o governo está sem capital, eles ligam as impressoras e formam mais dinheiro. Por isso que o dinheiro, por isso que existe uma inflação tão alta. Por isso que a inflação come o seu dinheiro todos os dias. E aí, eu abri e pensei, cara, e agora? O que que eu faço? E aí ele deu a opção do Bitcoin. Pensei, cara, mas o que que é o Bitcoin? Eu não entendo do Bitcoin. Eu já tinha entrado na época das NFTs, pensei, bom, mas o Bitcoin já passou. Eu entrei na época das NFTs, naqueles game, play-in game, eu ganhei uma grana, porque eu tava com a cabeça nisso. E o que que é uma criptomoeda? É a moeda que você compra na baixa, quando ela explodir, você vende. Pra mim, bom, o Bitcoin já explodiu, eu tenho que vender. Mas aí que eu fui ver o protocolo do Bitcoin. Eu fui ver o white paper, eu vi ver pessoas explicando o que era o Bitcoin. E basicamente o que é o Bitcoin? É um sistema monetário descentralizado, né? Ou seja, não é um governo que manda, não é um governo que imprime mais Bitcoin. Não é, são as pessoas. As pessoas ditam o valor do Bitcoin, sabe? A usabilidade dele, a segurança, a descentralização, o anonimato, isso que dá valor ao Bitcoin. As pessoas usando ele, as pessoas que não querem serem diluídas. Você vê recentemente o caso, por exemplo, que deu muita fama pro Bitcoin, que ele bombou agora, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, ele tá valendo US$ 110 mil o Bitcoin. Ele teve uma grande alta porque simplesmente as pessoas estão acordando e estão vendo que você confiar no governo, ele vai dar uma canetada lá, o seu dinheiro hoje pode valer nada. Ele pode colocar uma taxa na China ali, para a China não poder exportar para você, e aí o seu dinheiro derreter, a sua moeda desvalorizar. Ou o governo pode fazer uma dívida trilionária, bilionária e ligar as impressoras e começar a diluir no mercado, igual aconteceu na Venezuela. Simplesmente a Venezuela quebrou porque imprimiram muito dinheiro. Isso pode acontecer aqui no Brasil, pode acontecer com você, se você não comprar Bitcoin. Porque o Bitcoin só existe 21 milhões de Bitcoin. Não existe mais. Então, assim, quando você compra seu Bitcoin, não tem, não tem ninguém que vai fazer mais, não tem como imprimir mais. Ele é escasso. E a escassez que dá valor, é algo escasso que tem valor. Então, assim, quando eu comecei a ver isso, eu fui abrir a minha carteira de Bitcoin e realmente eu tinha lá, se eu não me engano, US$ 400, eu já tinha tipo uma valorização de 30, 25%. Porque quando todas as ações estavam caindo, o Bitcoin estava subindo, porque as pessoas não estavam mais acreditando. E aí eu parei e comecei a estudar mais sobre. Então eu comecei a ver vídeos, entendendo o sistema fiduciário, entendendo a inflação e percebi que não vale a pena você investir no sistema básico hoje, no sistema assim, que eles divulgam lá, eles não ganham dinheiro com aquilo. Ninguém é rico de verdade investindo naquilo. Eles são ricos no canal no YouTube, nas mentorias, nos cursos que eles vendem. Isso faz eles serem ricos, não o investimento em si. Então você vai ficar a sua vida inteira investindo, recebendo o seu dividendo, que simplesmente vai ser detonado e diluído pela economia. Você vai ser diluído. O que vai ser diluído? Como assim diluído? Vai ter muito mais dinheiro na economia, então vai perder valor. Vai perder o valor, porque vai perder a escassez. Porque como é que uma moeda que vai valer, sendo que se eu precisar dela, eu vou imprimir mais? Ela não vale nada. O que delimita o valor de água é a escassez.
entendeu? Os diamantes são muito caros porque eles são difíceis de encontrar. O ouro tem valor porque ele é difícil de coletar, de minerar. Você viu os maquinários gigantescos que eles têm que montar para pegar 10, 20, 30 gramas de ouro. Então, assim, o Bitcoin é o ouro digital, é o ouro, porque com o avanço da nossa tecnologia, até o ouro e o diamante, eles podem ser feitos. A gente está evoluindo numa quantidade onde nem isso mais vai ser protegido pela inflação, porque mineração submarina ou até desenvolvimento ali na área de químicas para gerar mais ouro, para fazer mais diamante, até isso um dia vai ser assim, vai ser banal. Mas o Bitcoin não. Tá no protocolo dele que para sempre só vai existir aquela quantidade de Bitcoin. E essa escassez, ninguém vai poder tirar dela, porque tá na regra do Bitcoin. Então, assim, quando eu vi aquilo, simplesmente eu tirei todo o meu dinheiro do sistema fiduciário. Eu vendi tudo que eu tinha, tudo em baixa, não tava nem aí pra preço. O meu único propósito era comprar Bitcoin. E cada dia mais, eu me orgulho de ter feito isso. E o meu único arrependimento era não ter comprado antes, era não ter estudado antes, não ter tentado entender o Bitcoin antes. E, sinceramente, o discurso que eu tenho pra falar e que todo mundo que defende o Bitcoin fala é: compre Bitcoin ou se arrependa amargamente. Porque é literalmente isso, é uma coisa assim escancarada. E você não precisa de muito pra você entender. Se você pegar hoje, todo mundo tem celular, todo mundo tem internet. Se você tá vendo esse vídeo agora, você sabe disso. Que, mano, é simplesmente só você pesquisar. As coisas estão cada vez mais caras, o dinheiro tá valendo cada vez menos. As pessoas pensam que esses aumentos de salário mínimo, ai, que hoje tá. Antes você comprava um pãozinho por R$ 1, por, por 50 centavos, hoje você paga 8, 10. Mas antes o salário mínimo era R$ 100, era 300, teve R$ 600. Agora o salário mínimo é 1.500, 1.300. Então o salário é o mesmo, o poder de compra é o mesmo. Só que a moeda vale cada vez menos. Então você precisa de cada vez mais moeda, mais dinheiro para comprar as mesmas coisas. Então, assim, o que era 10 centavos, 2 reais, R$ 1 naquela época, com salário mínimo, por exemplo, de R$ 100, hoje em dia é 10, com salário mínimo de 1.000. Então você percebe que meio que o valor é a mesma coisa, o preço é a mesma coisa, só que você precisa de mais dinheiro, por quê? Porque a base monetária está maior. Estão imprimindo cada vez mais dinheiro. Então, para você não ser diluído, você tem que comprar Bitcoin. Então, estude o Bitcoin, entenda o protocolo, leia o white paper para você não ser diluído. Isso é um conselho e assim, eu quero que você, não quero que você compre por o que eu falei, não quero que você pegue e comece a comprar igual um maluco sem querer entender. Quero que você entenda. Quero que você vá lá, quero que você olhe, quero que você pesquise, quero que você estude, veja as pessoas que são a favor e pessoas que são contra e veja se isso faz sentido para você. E você vai ver que faz. Enfim, estude o Bitcoin ou se arrependa amargamente.